Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E são a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos todos os dias, pois elas se renovam, meu Pai, a cada manhã. Obrigada, meu Pai, por cuidar de cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, por cada livramento. Obrigada pelo alimento do dia de hoje. Obrigada pela saúde, meu Pai. Obrigada porque o Senhor sempre esteve cuidando de nós. E mesmo muitas vezes a gente tendo um coração tão ingrato, meu Pai, os olhos espirituais tão confusos, meu Pai, às vezes, que a gente não enxerga que o Senhor tem estado conosco a cada detalhe, tem cuidado, meu Pai, de cada detalhe. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor Deus, possa nos perdoar pelas vezes que nós murmuramos, que nós reclamamos, Senhor. Que o Senhor venha perdoar, meu Pai, os nossos muitos pecados, as nossas muitas falhas e fraquezas, Senhor. Que o Senhor segure nas nossas mãos para que possamos, meu Pai, à luz da Tua palavra, à luz, meu Pai, daquilo que já está escrito e com a direção do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos tornarmos pessoas melhores, meu Pai, com um coração mais grato, com um coração mais amoroso, Senhor. Que nós possamos amar, meu Pai, da maneira que o Senhor ama, que nós possamos perdoar, meu Pai, da maneira que o Senhor perdoa, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, da mesma forma, meu Pai, do mesmo jeitinho que o Senhor tem olhado para cada um de nós, meu Pai. Nós somos, Pai, eternamente gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Somos totalmente dependentes de Ti, meu Pai. Somos totalmente dependentes, meu Pai, carentes, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Senhor. Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos a cada irmão que aqui está, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor Deus, cada família aqui representada. Eu quero apresentar nas Tuas mãos, Senhor Deus, essas 100.000 pessoas, meu Pai, que estão me seguindo. Senhor, eu não sei quem são. E eu sei que eu jamais conseguiria conhecer uma por uma, Senhor. Mas eu sei que o Senhor conhece cada uma, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem o nome de cada uma na palma das Tuas mãos, Senhor. Eu apresento, eu consagro a vida de cada uma delas, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Aqueles, meu Pai, que ainda não conheceram a Tua palavra, o Teu evangelho, a verdade, Senhor Deus, que eles possam ter um encontro com o Senhor, um encontro sobrenatural, meu Pai, que eles possam ter as suas vidas transformadas, assim como o Senhor tem transformado a nossa dia após dia, Senhor. Eu apresento nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos inimigos, meu Pai, se é que nós temos alguns, Senhor, que eles também, Pai, possam estar na Tua presença, que eles possam, Senhor Deus, sentir a alegria, meu Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, no coração de cada um. Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos cada canto, meu Pai, deste país, cada cidade, cada estado, cada governante, meu Pai. Eu quero apresentar nas Tuas mãos as nossas autoridades constituídas, Senhor. Que o Senhor possa estar tomando nas Tuas mãos a vida de cada um. A Tua palavra diz, meu Pai, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, o Senhor é o nosso único Deus, Pai. Não existe outro Deus, não há outro como o Senhor, meu Pai. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança estão depositadas em Ti, Senhor Deus. Os nossos olhos, Senhor Deus, estão postos em Ti. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome, meu Pai, por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de nos unirmos, ó Pai, em uma só fé. Em um só propósito, Senhor, que é adorar o Teu santo nome, Senhor, que é Te louvar, que é dizer, ó Pai, o quão nós somos gratos, ó Pai, o quanto nós Te amamos, Senhor, o quanto nós Te adoramos, meu Pai. Senhor Deus, eu Te agradeço por esses momentos de comunhão, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Eu Te agradeço pela vida do meu irmão Beto, pela vida da minha irmã Renata. Eu Te agradeço, meu Pai, por usar a vida dos meus irmãos, que o Senhor continue, meu Pai, usando cada dia mais, que a Tua presença, meu Pai, possa ser manifesta cada vez que os Teus filhos, ó Pai, abrirem a Tua boca, Senhor Deus, para louvarem o Teu nome.
Pai, neste momento, que os nossos corações, ó Pai, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, meu Pai, estejam abertos, ó Pai, para compreendermos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, meu Pai, a nossa mente, que todo entendimento humano, que toda sabedoria humana, que toda interpretação errônea, meu Pai, venha cair por terra, que venha prevalecer tão somente a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos compreender, meu Pai, através da Tua palavra, a Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, e se for da Tua vontade, meu Pai, o Senhor tem liberdade, meu Pai, aqui neste lugar. Nós consagramos, meu Pai, essa live nas Tuas mãos. E se for da Tua vontade, Senhor, que o Senhor, meu Pai, possa curar, possa libertar, possa transformar, possa sarar, possa salvar, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala no meu coração, Senhor Deus, fala como o Senhor tem falado nas outras noites, meu Pai. Manifesta, meu Pai, mais uma vez o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Pai Zeron, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo... Nós paramos no versículo 32. Gente, que live foi aquela de ontem? Que live foi aquela de ontem? Foi maravilhosa. Logo, logo vai estar no YouTube, para quem perdeu. Você não fala mais comigo, irmão Hernandes, faz o Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, me desculpa. Eu sou jovem, verdade, que live. Bom, vamos lá. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu vou ler os versículos a partir do 32 e aí a gente dá continuidade, tá bom? Que pena que eu perdi. Logo, logo vai estar lá no YouTube, irmão Marcos. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Irmão, filho,
Só diminui um pouquinho o volume, por favor. É forte, né, Ju? Bom, vamos lá, gente. O contexto, a gente lembra, os leitores, eles estavam passando por um período agora de perseguição e eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a abandonar a fé, abandonar o cristianismo. Esse é o propósito central do autor aos Hebreus quando ele escreve essa carta. Lembrar os irmãos, lembrar os leitores, lembrar a todos aqueles que lerem esta carta, que Jesus Cristo é superior, que a nova aliança é superior à antiga aliança, que o sacrifício de Cristo oferecido na cruz do Calvário foi aceito, foi recebido por Deus uma única vez, sendo suficiente para perdoar e para remir o homem. Nós lemos na última live, nós fizemos um resumão, na verdade, ontem, né? Nós fizemos um resumão e os versículos anteriores que antecedem esse que nós lemos, o autor vai falar sobre o perigo da apostasia. Ele vai falar o que é apostasia e o que espera, o que aguarda um apóstata. E o que espera um apóstata? É uma expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários, aqueles que negam a fé, aqueles que abandonam a Cristo, aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo, aqueles que chegam ao pleno conhecimento. Irmão Carlos, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Fique à vontade. Aqueles que abandonam a fé, aqueles que retrocedem, eles não têm como serem salvos. Por quê? Porque o único meio, o único caminho, a única verdade é Jesus Cristo. E se alguém nega isso, se alguém rejeita isso, não tem chance de salvação. Irmãos, Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós aprendemos à luz da palavra que Jesus é o único caminho, aleluia, para que um homem ele se achegue diante de Deus. Nós vimos que Deus ele não faz acepção de pessoas, porém apenas se achegarão ao trono da graça, se achegarão ao lugar santo dos santos, aqueles que passarem pelo sangue e pelo corpo de Jesus Cristo, porque ele é um novo e vivo caminho. A partir do versículo 32, o autor aos Hebreus, agora ele vai usar de duas estratégias do céu. E a primeira delas é lembrá-los do que eles já passaram. A primeira estratégia que o autor aos Hebreus agora está dizendo é lembrar do que eles já passaram, do que eles já suportaram. E mais para frente nós vamos ver que além dele lembrar do que eles já passaram, ele vai lembrar os leitores daquilo que está por vir. Aleluia! Então nós começamos a partir do versículo 32. Quando ele diz assim, ó, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Como eu disse na noite de ontem, a luta, a tribulação, a angústia, ela revela a nossa fé. A gente não tem a necessidade de mostrar a nossa fé para ninguém.
Deus, ele conhece o nosso coração, Deus conhece os seus, Deus, ele sonda e esquadrinha a nossa alma. Porém, a nossa fé, ela é revelada todas as vezes em que nós passamos por dificuldades, todas as vezes em que nós passamos por tribulações, todas as vezes que nós passamos por perseguições. Se nós observarmos na palavra, a maioria das vezes, quase todas as vezes que a Bíblia vai falar a respeito de perseverança, está falando antes de tribulação, está falando antes de angústia, de perseguição. Ou seja, todo aquele que resiste à tribulação, todo aquele que passa pela dificuldade e continua firme, estes são aqueles que tem a sua fé firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A tribulação, ela revela se um homem vai permanecer, se um homem vai continuar, ou se ele vai voltar, ou se ele vai retroceder. E aqui eles estavam passando por um período de perseguição. E o autor aos Hebreus, ele vai exortá-los a lembrar o que eles já passaram. Ele diz assim, ó, lembra dos dias anteriores. Irmãos, esses dias anteriores não era muito lá atrás, não. Eram dias que eram um tanto quanto recentes. Por quê? Porque quando o autor aos Hebreus escreve essa carta, cerca de 30 anos, mais ou menos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, estava começando a perseguição aos cristãos. Então, logo no início, assim que Jesus ele morre e é assunto aos céus, ressuscita e é assunto aos céus, eles passam por uma perseguição tamanha por parte dos judeus. Só que é como se agora essa perseguição tivesse dado uma trégua. No capítulo 12, se eu não me engano, ele vai falar que não houve ainda nenhum derramamento de sangue. Então, ainda eles não tinham, os cristãos não tinham sido expostos, a não ser alguns apóstolos. Mas esses aqui, que o autor aos Hebreus, ele escreve, eles estavam agora passando até por um momento de perseguição, mas não tão grave, mas não tão forte quanto o que eles já tinham passado. Aí ele diz assim, olha, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. O que o autor está dizendo quando ele diz como um espetáculo? É porque era humilhante, eles tinham prazer de humilhar aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. Eles expunham ao vitupério, a vergonha, todos aqueles que confessavam a fé em Jesus Cristo. Eles não eram somente perseguidos, mas eles eram expostos à vergonha. Eles eram expostos ao vexame. Era como se o autor aos Hebreus, quando ele fala a respeito de espetáculo, ele está dizendo assim, ó, é como se eles preparassem um teatro para que as pessoas zombem, para que as pessoas riem de vocês. E é interessante a gente saber que Jesus ele vai dizer assim, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Assim como me odiaram, odiarão a vocês também. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu não faço nada de mal para ninguém, eu tento fazer o que Jesus mandou, eu tento fazer da maneira como está escrito, e as pessoas não gostam de mim, as pessoas falam mal de mim, as pessoas me perseguem. Irmãos, o simples fato de nós confessarmos, de nós professarmos a fé em Jesus Cristo é motivo suficiente para o mundo nos odiar. É motivo suficiente para sermos perseguidos. Por quê? Porque aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aquele que é amigo de Deus
se torna inimigo do mundo. Então as pessoas, elas vão nos odiar simplesmente por sermos cristãos. As pessoas vão nos odiar simplesmente por nós estarmos em uma live, reunidos, ninguém está falando mal de ninguém, ninguém está pregando contra ninguém, nós estamos tão somente aqui, preocupados em adorar, em louvar o nome santo do Senhor, nós estamos aqui tão somente reunidos para exortação, para edificação, para estimulação dos irmãos, admoestação, para aprendermos da sua palavra, e ainda assim as pessoas nos odeiam por isso. Tão somente por isso. E nós podemos, apesar de tudo isso, nós podemos glorificar a Deus, que nós vivemos em um país laico. Boa noite, Josi, seja bem-vinda, paz do Senhor. Que nós vivemos em um país laico. Nós temos a liberdade de expressar a nossa fé, mas ainda assim nós somos odiados pelo mundo. Irmãos, e a gente tem duas escolhas: ser odiado pelo mundo ou ser amado pelo mundo. Só que se nós escolhermos a glória dos homens, se nós escolhermos a glória terrena, nós perdemos a glória de Deus. Nós perderemos a glória do Pai. Temos duas escolhas. Em João, eu vou ler rapidinho, nós já lemos, mas eu vou ler novamente. João 12. João 12, versículo 42, está escrito assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente viu lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que Jesus ele vai falar a respeito da semente. O semeador saiu a semear. E o que é essa semente? É a palavra. E essa semente, ela há de chegar ao ouvido de todos. Ela vai cair em solo rochoso, ela vai cair em solo espinhoso, ela vai cair numa terra boa e fértil, mas fato é de que a semente, ela há de ser espalhada. E ninguém vai poder dizer um dia: eu não ouvi, eu não conheci, eu não tive a oportunidade. Só que vem as tribulações, vem as angústias, as fascinações, e quando essas coisas vêm, quando essas coisas se manifestam, elas revelam quem realmente é uma terra boa e quem não é. Percebe que na parábola do semeador, Jesus, ele vai dizer que as fascinações, as angústias, as tribulações, as perseguições, elas sufocam a semente. Mas aquele que é uma terra boa, que é uma terra fértil, pode vir tribulação, pode vir vento, pode vir tempestade, ele vai permanecer firme, porque é o Senhor quem o sustenta. É a palavra que o sustenta. É a palavra de Deus que nos dá força, dia após dia, para passarmos por toda e qualquer dificuldade. Salmo 126 é maravilhoso. Então aqui, irmãos, ele tá dizendo, ó, lembrem do que vocês já passaram. Vocês passaram e ficaram firmes. Lembrem-se disso. Eu separei um versículo que fala sobre esse espetáculo, 1 Coríntios. Oxe, 1 Coríntios, tô pra cá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Tá escrito assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos,
em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Irmãos, os apóstolos de Deus, os apóstolos de Cristo, todos eles foram perseguidos, foram humilhados, foram expostos a um espetáculo. Todos eles foram martirizados. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João. Isso porque Deus assim o quis. Porque o imperador Nero o colocou num caldeirão de óleo fervente. E por um milagre de Deus, ele não morreu. Mas é porque Deus ainda tinha um propósito. Então, se nós pesquisarmos na história, todos os apóstolos foram martirizados. Alguns foram apedrejados, alguns foram arrastados, irmãos. Arrastados pelas ruas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em uma cruz no formato de X, Paulo foi decapitado. Todos os apóstolos, irmãos, foram mártires, foram expostos à vergonha. E alguém ainda tem coragem de dizer que isso tudo é uma mentira, sendo que estes homens derramaram seu sangue para que se preservasse a verdade. Estes homens foram expostos ao vexame, à humilhação. Obrigada. A humilhação para que o evangelho ele fosse propagado. Paulo foi decapitado. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, porque a mim parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Irmãos, as pessoas hoje em dia querem carregar o título de apóstolo, o cargo de apóstolo, mas essas pessoas que querem carregar o título, o cargo de apóstolo, não passam nem metade do que os apóstolos que foram chamados por Cristo passaram. Hoje as pessoas querem se tornar apóstolos por status, para receberem glória de homem, para receberem aplauso dos homens. Mas estes apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Paulo, eles foram expostos, condenados à morte, foram tornados espetáculo ao mundo. Pergunta se esses apóstolos hoje passariam pelo que esses homens passaram. Então, quando o autor aos Hebreus ele fala a respeito de espetáculo, ele está falando que aqueles que servem a Cristo, aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo, é exposto à humilhação, é exposto ao vexame. Por quê? Porque fez alguma coisa ruim? Não, porque professam a fé em Jesus Cristo. Verdade, Beto. Paz do Senhor, gente. Quem chegou agora, Jeremias, sejam bem-vindos. A Jeremias já estava aí. Edilson. Bom, vamos lá, vamos continuar. Ele fala aqui, né? Tanto de opróbrio. O que é opróbrio? Opróbrio é grande desonra pública. Grande desonra pública. É vergonha, é humilhação. Irmãos, os homens têm prazer em ver um cristão humilhado.
O mundo tem prazer em ver um cristão sendo exposto à vergonha, à desonra pública. Sempre foi assim e sempre será. No versículo 34 ele diz assim, ó, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de persuadir vós mesmo patrimônio superior e durável. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, pelo que não vos compadecestes dos encarcerados. Eles visitavam os presos. Lembra quando a gente estava falando no capítulo 6? No capítulo 6 nós falamos um pouquinho sobre isso. O que acontecia? Os cristãos estavam sendo presos. Eles eram encarcerados. E naquela época, o sistema carcerário não é como nos dias de hoje. Eles não podiam receber visitas, eles não recebiam ajuda. E se caso algum cristão fosse ajudar, fosse levar alimento para aquele cristão que estava encarcerado, ele corria o sério risco de ficar preso também. Então eles tinham duas escolhas: deixa eles lá preso, deixa eles lá sozinho, ou a gente vai lá ajudar e corre o risco de ficar preso junto com eles. E eles não deixavam de servir, irmãos. Eles não deixavam de servir. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 6, nós já passamos, mas vale a pena lembrar. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aleluia! Olha só, eles evidenciavam o amor ao nome de Deus no serviço aos santos. Nós falamos ontem, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando nós ajudamos o nosso semelhante, quando nós servimos, olha que forte isso daqui. Quando nós servimos, nós estamos demonstrando amor ao nome de Deus. Aleluia, aleluia. E estes cristãos, eles estavam, o autor aos Hebreus estava lembrando esses cristãos de que eles tinham que trazer à memória tudo que eles já passaram, tudo que eles já viveram, todo o trabalho que eles já tiveram. Olha, vocês já chegaram até aqui. Vocês passaram por momentos piores. Vocês passaram por vergonha maior. Eu li Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10, irmão Beto. Vocês passaram por coisas piores. Vocês, e mesmo assim, vocês ajudaram uns aos outros. Mesmo assim, vocês compadeceram dos encarcerados. Mesmo assim, vocês aceitaram com alegria. Irmãos, sabe o que é aceitar ser ridicularizado, ser envergonhado, ser humilhado, ser desprezado com alegria? Qual de nós que fala assim, eu estou sendo perseguido, que maravilha? Qual de nós que consegue falar assim, nossa, tem um monte de pessoa me perseguindo, glória a Deus por isso? Qual de nós, irmãos, que é insultado, que é desonrado, qual de nós que é humilhado, que é envergonhado e conseguimos nos alegrar por isso, irmãos? Eu lembrei agora do Sermão da Montanha. Marcos, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Olha o que Jesus ele vai dizer. Bem-aventurado
Bem-aventurado. O que é bem-aventurado, irmãos? É felizes. Felizes. Olha o que Jesus está dizendo. Felizes, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha o que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha. Vão inventar mentiras, vão caluniar, vão perseguir. Mas alegrai-vos. Bem-aventurados sois vós quando isso acontecer. Bem-aventurados sois vós quando isso acontecer. Versículo 12 ele diz assim, ó: regozijai-vos. Irmãos, regozijo é uma alegria extrema. Regozijo é felicidade. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Paz Augusto, seja bem-vindo. Então, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça, irmãos, nós temos que nos alegrar quando somos perseguidos. Eu li uma vez aquele livro sobre o Coliseu e o autor do livro ele diz que as pessoas chegavam a se converter. Olha isso. Eles se convertiam quando famílias entravam na arena para serem devoradas pelas feras, felizes, sorrindo, glorificando. Alguns entravam louvando a Deus, irmãos. Eles estavam no corredor da morte. Eles estavam indo morrer só por confessarem a fé em Jesus Cristo. E eles entravam louvando e glorificando a Deus. Nesse livro, o autor conta que muitas pessoas se converteram simplesmente por ver a fé daquelas pessoas. Simplesmente por ver aquelas pessoas que estavam entrando na arena para serem devoradas por feras. Entrar louvando e glorificando a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É porque aquele que serve a Deus, aquele que verdadeiramente serve a Deus, sabe que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui vai passar, irmãos. E nós temos sim um galardão, nós temos sim um presente da parte do nosso Deus, nós temos sim uma promessa eterna. Isso aqui vai passar, irmãos. Isso aqui um dia vai passar. E nós estaremos com o nosso Pai. E ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, mágoa, perseguição. Nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia! Paulo, nós lemos aqui nas cartas do apóstolo Paulo, ele disse assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque se a gente está vivo hoje, nós vivemos para Cristo. E se nós morrermos, nós estaremos pessoalmente com Ele. Irmãos, não tem perca para um cristão. Não tem perca para aquele que crê em Cristo. Não tem, de qualquer jeito você ganha. De qualquer jeito você ganha. Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, ó: o que pode nos separar do amor de Deus? Será a angústia, a tribulação? O que pode nos separar do amor de Deus? Eu vou ler. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que top. Lá no capítulo 10 que nós lemos, o autor aos Hebreus ele diz assim, ó: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se nós caímos na mão do Deus vivo, irmãos,
Para quem que a gente pede socorro? Para quem que você pede socorro se você cai na mão do Deus vivo? Agora, se você está com Ele, o amor dele está no seu coração, Ele não é o seu inimigo, nem o seu adversário. Ele é por você. E o autor aos Romanos, Paulo, ele escreve aos Romanos, ele diz: se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lúcia, seja bem-vinda. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oi, Lucas, boa noite, seja bem-vindo, irmãos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, a perseguição, a angústia, a nudez, a espada, o perigo, a fome, nada disso é capaz de separar, aleluia, o homem do amor de Deus, aleluia, oh glória. Como eu disse, a perseguição, a tribulação, as fascinações do mundo, elas revelam, elas testemunham, elas manifestam a fé do homem, se elas verdadeiramente estão no Pai ou não. É verdade, Ronaldo. Boa noite, Ni Pinheiro. Seja bem-vindo. 2 Coríntios. Vou ler alguns textos aqui. Eu deixei alguns textos separados. 2 Coríntios, capítulo 12. Vocês estão com a Bíblia aí? Versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Está escrito assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós estamos falando de tribulação. Nós estamos falando de angústia. Nós estamos falando de perseguição. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos que aqueles que realmente serviam a Deus, aqueles que realmente tinham sua fé firmada na rocha, eles tinham prazer nas perseguições. Eles tinham prazer, irmãos. É sentir prazer, é sentir alegria, é se regozijar, como diz Jesus em Mateus capítulo 5, é se regozijar e exultar
A gente vive hoje num contexto onde os crentes estão tudo dodói. Aonde aqueles que dizem crer em Deus, está tudo dodói. Qualquer coisinha eu não vou mais fazer, qualquer coisinha eu não quero mais, qualquer coisinha eu vou parar, qualquer coisinha eu vou desistir, qualquer coisinha já deu pra mim, não dá, eu tô sendo perseguido, eu tô sendo caluniado, eu não vou mais fazer, eu não vou mais falar, eu não vou mais fazer nada, eu não saio mais daqui, eu não ponho mais a mão. Irmãos, estes homens, eles sentiam alegria. Eles sentiam prazer. Gostavam de sentir dor? Não. É porque eles entendiam que tudo aquilo, como o apóstolo Paulo mesmo escreveu, tudo o que tem me acontecido tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Aí hoje, fulano pisou no meu calo, não quero mais saber. Fulano não sei o que lá, não vou mais fazer, não vou mais isso, não vou mais aquilo, irmãos. Qual é a diferença entre nós que dizemos servir a Deus, se nós não amarmos até mesmo os nossos inimigos, até mesmo aquele que nos perseguem, até mesmo aqueles que dizem toda e qualquer mentira contra nós? Jesus disse: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a gente precisa entender, irmãos, a gente precisa entender que servir não é ser servido, que servir muitas vezes vai machucar, muitas vezes vai nos trazer marcas. Mas a gente olha para a Bíblia, a gente olha para as Escrituras e estes homens de Deus, eles sentiam alegria, eles sentiam prazer. Eles sentiam, olha só, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas tribulações, nas angústias. Por quê, irmãos? Por amor de Cristo. Sabia que, observando isso, eu entendo que a forma em que nós passamos pelas perseguições, por tudo isso aqui que está escrito, revela o nosso amor a Deus e ao seu Filho. Revela o nosso amor. Eu estava falando, a gente estava em Hebreus, a gente está em Hebreus, e em Hebreus eu disse que essas coisas, as perseguições, tribulações, angústias e etc., elas revelam a nossa fé. Mas, observando esse texto, esse único versículo, eu vou mais além. Elas não revelam apenas a nossa fé, elas revelam também o nosso amor. Se nós amamos mais a Deus ou se nós amamos mais a nós mesmos. Quem nós temos amado, irmãos? Quem nós temos amados? Paz, irmão Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Aonde está o nosso amor? Lembra que a gente leu no capítulo 10 mesmo, no comecinho, aproximemo-nos com um coração sincero, ou seja, com inteireza de coração. Ou o seu coração é todo do Senhor, ou não é. Não tem como servir a dois senhores, irmãos, não dá. Ou o nosso coração, ou nós nos entregamos verdadeiramente, completamente a Deus, ou nós estaremos divididos. Paulo e todos os apóstolos, eles tinham prazer nas perseguições, não é porque eles gostavam de sofrer. Eles tinham prazer nas angústias, nas tribulações, não é porque eles gostavam de passar necessidade, se alegravam no sofrimento, mas é porque eles amavam a Deus. E quanto mais eles eram perseguidos, mais eles sabiam que eles tinham sido chamados por Deus. Quanto mais perseguição, quanto mais humilhação, quanto mais desprezo do mundo, mais certeza eles tinham de que eles eram amados e escolhidos por Deus e revelavam aos homens a sua fé e o seu amor por Deus. Eu acho que tá bom da gente deixar de ser um pouquinho dodói. Eu acho que tá bom da gente começar a amadurecer um pouquinho mais. Eu acho que tá bom da gente começar a sentir alegria. Eu acho que tá bom da gente começar a se regozijar no Senhor. Sabendo que o nosso galardão não é aqui, irmãos. Sabendo que a nossa recompensa, e nós teremos sim no Senhor, não é aqui.
Por isso é importante ler os livros na íntegra. É impossível chegar a esse entendimento com um versículo. Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Deixa eu ver. Eu tenho mais textos, peraí. Esse aqui é top. Esse aqui a gente já leu, já estudamos essa carta, mas vamos voltar lá. Filipenses. Paz, irmão Mardoqueu. Filipenses, capítulo 1. Viu? Já sou bilíngue, tô falando inglês. Eu separei mais 2 textos, esse mais um. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim: Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ô, glória. A gente conhece o contexto. Gente, esses versículos que eu separei, eu não estou pregando o contexto, porque a gente está em Hebreus. Quando a gente passar lá por Coríntios, a gente vai falar bastante sobre o contexto. Filipenses, nós já lemos a carta aos Filipenses, já estudamos a carta aos Filipenses aqui na live. O contexto, eu acredito que é bem conhecido de todos, mas eu não vou entrar no contexto agora para a gente não sair muito da carta aos Hebreus. Mas Paulo, ele diz aqui, olha, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. A gente lembra que a gente estudou essa carta, algumas pessoas estavam pregando Cristo por porfia, outros por inveja, cada um tinha uma motivação diferente em pregar a Jesus Cristo. E Paulo diz assim, mas o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmão Alex, paz do Senhor. Lili, então o apóstolo Paulo estava se regozijando porque a motivação deles não era certa? Não, Paulo não se regozijava porque a motivação de pregar o evangelho não era certa. Tanto que o propósito da carta aos Filipenses é justamente isso. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Era a união. Os filipenses eram uma igreja modelo. Os cristãos que a gente olha assim e fala assim, nossa, eles são uma bênção. Porém, eles estavam sendo divididos. Então, o propósito da carta aos Filipenses é justamente esse, que eles se unissem em um só propósito, em um só pensamento, disse Paulo. Mas aqui ele está dizendo assim, eu me regozijo não porque há desunião, eu me regozijo não porque há divisão, mas eu me regozijo porque o nome de Jesus Cristo está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. 1 Pedro capítulo 4. Não ajuntar tesouro na terra e sim no céu. Isso mesmo, não, Sérgio? 1 Pedro 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Bem-aventurado, Pedro. Pedro estava lá ouvindo o sermão, né, na montanha. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas, Aline, todos têm o Espírito da glória de Deus? Todos têm o Espírito de Deus? Como nós sabemos? Nós sabemos justamente quando há as perseguições, quando há as tribulações, a angústia, quando são expostos à vergonha, ao desprezo, à humilhação. Aqueles que têm a sua fé firmada na rocha, que é Jesus Cristo, permanece, persevera, continua. Aqueles que não, retrocedem, voltam. É por isso que o autor aos Hebreus,
exorta eles a lembrarem do que eles já passaram, a lembrarem do que eles já viveram, para que eles não voltem, para que eles não retrocedam, para que eles não abandonem a fé, para que eles, para que não seja em vão tudo aquilo que eles já suportaram até aquele momento. Irmãos, a gente já chegou tão longe, né? Quantas coisas nós já vivemos, já passamos. Como eu disse ontem, Deus ele sempre esteve conosco, sempre esteve segurando nas nossas mãos. Quando nós dizemos que Deus abandona um filho seu, nós estamos fazendo de Jesus mentiroso. Porque ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vale a pena voltar. Ontem nós vimos a recompensa daqueles que retrocedem. Nós vimos a recompensa daqueles que abandonam a fé. Aline, que recompensa é essa? O que é que eles recebem? Uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Mas, Aline, e se eu persevero, e se eu permaneço, e se minha fé está alicerçada em Jesus Cristo? A Bíblia tem a resposta. Essa carta também revela o significado da antiga aliança. É verdade. A Bíblia tem a resposta. Olha só. Deixa eu ver. Eu li todos. Li todos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Paz do Senhor, Tamara. Irmãos, a gente não faz nada esperando algo em troca, né? A gente faz porque a gente é grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. Nós somos gratos a Deus por tamanho amor, por tamanha misericórdia, mas aquilo que nós fazemos tem recompensa, irmãos, tem galardão. Eu não marquei aqui, não marquei, mas tem um texto maravilhoso que está lá em 1 Coríntios. Gente, obrigada pelos presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ok, irmão Beto. Depois o irmão sobe. Força firme, paz do Senhor. Pera, qual que era o texto? 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 5. Não, eu vou ler a partir do versículo 5, não. Eu vou ler o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Paz, Emily. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Amém. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmãos, Aline, todos nós seremos julgados pelas nossas obras? Sim. Todas as nossas obras elas serão julgadas, mas não para juízo. Os que estão salvos não passarão pelo trono branco que está em Apocalipse, capítulo de número 20.
Mas os que estão salvos passarão pelo tribunal de Cristo para receber a sua recompensa, o seu galardão, conforme as suas obras. Mas, Aline, como é que você me prova isso? O próprio texto mostra. Olha só, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. É assim, ele vai passar raspando, mas vai passar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através de fogo. Então, a recompensa pelas nossas obras, a recompensa por tudo aquilo que nós fazemos. Versículo, o mesmo capítulo, o mesmo livro, 1 Coríntios, capítulo 15. Oxe, eu não marquei, não, eu sempre marco. Não é capítulo 15, não é versículo 58. Eu não entendi minha própria letra. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Está escrito assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sede, portanto, amados irmãos, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aline, se a salvação é por meio da fé, se a salvação não é por meio das obras, não é por meio daquilo que nós fazemos, por que nós somos exortados pela palavra? Por que nós somos admoestados pela palavra? Por que nós somos estimulados no amor e nas boas obras? Porque a salvação ela é confirmada por meio da perseverança, ela é confirmada por meio da obediência, ela é confirmada por meio das obras. Aleluia! Todas as vezes que a Bíblia nos exorta, não é para dizer assim, olha, eu estou falando para aqueles que estão em Cristo. Todas as vezes que a Bíblia exorta um filho seu, que Deus exorta um filho seu, não é para dizer você não é o meu filho, você não ainda não é o meu filho, é para dizer assim, ó, você é o meu filho e eu te corrijo. Você é o meu filho e eu sei o que é melhor para você. Você é o meu filho, você deve obediência a mim. Então, todas as vezes que há uma exortação, há uma admoestação, há uma exortação a perseverar, irmãos, a obedecer, não é porque a nossa salvação depende disso, mas é porque a nossa salvação manifesta isso. A nossa salvação tudo isso é resultado da nossa salvação. Eu separei um texto maravilhoso, vou ler também. Segunda carta do apóstolo Pedro. Eu ia deixar mais para o final, mas eu já vou ler. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, não, já vou encerrar já. Capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar, olha só, confirmar a vossa salvação e eleição. Apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, ó, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, irmã Aline,
Por que que nós precisamos confirmar a nossa salvação? Por que que nós somos exortados a perseverar? Por que que nós somos exortados a obedecer? Por que que nós somos exortados a cumprir os mandamentos do Senhor? Para que nós não tropecemos em tempo algum. Aquele que não medita na palavra, aquele que não examina as escrituras, tem mais dificuldade, tem mais problema com o pecado, tem mais dificuldade com as suas próprias fraquezas. Mas aquele que medita na palavra de Deus, como diz Jesus, contém ter nela a vida eterna. Quem medita, quem é exortado, não é exortado pela Aline, não é exortado por algum outro irmão. Ainda que Deus use a nossa vida para ministrar a palavra, quem nos exorta, irmãos, é a palavra. Quem nos estimula é a palavra. Quem nos renova, quem nos sara, quem nos liberta, quem nos transforma, quem nos salva é a palavra. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo, olha, confirmem a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeceis em tempo algum. Então, quanto mais meditamos na palavra, quanto mais examinamos a escritura, mais longe nós estamos do pecado, mais longe nós estamos da fraqueza, mais longe nós estamos deste mundo, mais longe nós estamos de cairmos, mais longe nós estamos de tropeçar. Para isso serve a perseverança dos santos, para isso serve a exortação, para isso serve o estímulo, a perseverança, para que nós não tropecemos em tempo algum. Acabou? Acabou, Jéssica? João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, está escrita assim, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Quem sabe qual é a vitória que vence o mundo? Eu também não entendo, Fábio. E nem me esforço para tentar entender, porque dói minha cabeça. Gente, qual é a vitória que vence o mundo? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo número 5, versículo 4 e 5. Boa noite, sou Charles de Tailândia, Pará. Boa noite, Charles. Eu sei lá, fé. É fé. A fé, Daniel. A fé, Beto. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, você é nascido de Deus? Fica tranquilo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Já é pergunta valendo nota. A nossa fé. Gente, está escrito. Se vocês tiverem com a Bíblia aí, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Eu sei, a fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Versículo 5, maravilhoso. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus.
É uma pergunta que o apóstolo João faz. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Irmãos, a fé é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. É por isso que Jesus fala assim, ó, aquele que tiver a fé semelhante a um grão de mostarda pode transportar montes. Ai, meu pai. Vamos lá. Nossa, eu vou marcar esses versículos aqui, eu quero decorar e não esquecer nunca mais a minha vida inteira. Peraí, que eu tô marcando. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Tô me regozijando nessa palavra. Sim, força firme, sabemos, nossos olhos físicos não podem ver o Criador, mas possamos senti-lo dentro de nós. Aleluia. Marque, gente, marque aí para vocês. Marca aí, ó, vocês estão com a Bíblia, vocês estão com uma caneta aí perto? Guarda esses versículos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Vou ler de novo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia. Aleluia. Gente, chega? Amém? Não? Como saber se é nascido de Deus? Pois todos são. Não são todos que são filhos de Deus. Lá em Efésios 2, a gente vê que aqueles que não é nascido de Deus são os filhos da desobediência. Nem todos são filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu cheguei agora. Oi, irmão Alex. Wesley, o que o Wesley me perguntou? João 4, versículo 5. Mulher samaritana. João 4, versículo 5, é isso? Queria saber se eu sou ou não. A Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. A Bíblia diz, eu disse que ia gravar João, primeira carta de João. O irmão está perguntando. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Para quem perguntou aí, foi o Todd, né? Romanos, de nada. Capítulo 8, versículo 16, está escrito assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, vou anotar, vou até grifar aqui também esse. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Isso, Wesley. Oi, Maria de Fátima. Isso mesmo. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Amém, gente? Eu vou deixar o restante para amanhã. Eu sinto que sou de Deus também. Veja 1:12. De qual? De qual? Já sei qual é. Mas eu vou ler que é mais legal. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. A Juliana nunca quer que termine a live. Glória a Deus. Amanhã a gente continua. Gente, eu pensei que a gente ia terminar esse capítulo hoje. Eita, que tô com sono, nem tô escrevendo certo. Anota aí. Tá anotado já, ô irmão João. Tá anotado. Esse tá anotado. Olha só, vai dar pra você ver. Ó, já tá anotado esse. Eu anoto tudo na minha Bíblia, gente. Uma vez me falaram que não podia. Deixa um pouco pra mais tarde. Vem, irmão Beto, louvar pra encerrar. Os que são selados pelo Espírito são de Deus. Hoje à noite terminamos. Fé é caminho da salvação. Fé é caminho da salvação? Não, é ao contrário. Amém, irmão Marcos. Deus abençoe. Alô? Tô te ouvindo, hein? É um milagre. Fala. Ô, Glória. Tô te ouvindo, hein? Tô te ouvindo um pouquinho melhor. Palavra tremenda. Já há muito tempo que eu não ouço palavras assim, com tanto texto que se harmonizam, sabe? E cada texto que vai aparecendo, que vai sendo acrescentado, cara, o coração fica palpitando, gente. Palavra tremenda de hoje. Fico muito grato a Deus ter o privilégio de estar ouvindo essa mensagem hoje. Pena que não vi tantas outras, né? Mas só de hoje, pra mim, já tá valendo muito, gente. Eu sou grato a Deus. Estou com o coração aqui bem fortalecido. E é bom lembrar textos que a gente já leu já há algum tempo, né? E se renova assim, fica fresquinho, né? Edifica muito a nossa fé. E eu quero agradecer muito. Obrigado por essa palavra, tá? Não tô te ouvindo. Cadê nosso tradutor aí? Glória a Deus. O Glória eu vi. Tô com um louvor perfeito, tá? Pra esse. Eu não ia voltar, né? As meninas já foram pro quarto e tal. Eu tô aqui na cozinha com medo do vizinho tacar uma pedra aqui na minha janela. Mas vamos lá. Que o Espírito Santo possa dar um sono profundo pro nosso vizinho, né? Que não ouçam nada. Amém. Tá ligado. E só se eu achar aqui o tom pro meu acompanhamento aqui. Isso. Acho que eu preciso de 3 celulares. Espera aí. Dó sustenido. Preparado para ouvir esse louvor?
pão o homem viverá, mas da palavra que vem do Senhor para lhe salvar. Em minha história tem as marcas do poder das mãos de Deus. Não há como negar, não há como esconder os grandes feitos do Senhor. Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que vem do Senhor para lhe salvar. Minha história tem as marcas do poder das mãos de Deus. Não há como negar, não há como esconder os grandes feitos do Senhor. Onde irei, Senhor, se tu tens as palavras de vida? Diz pra mim, me envolves com teu amor quando ouço dizer: és meu filho, me amas. Tudo que fazes me leva a te amar ainda mais, Senhor. Tu que levaste na cruz minha dor e tristeza pra eu poder viver. Hoje posso dizer: até aqui me ajudou, Senhor. Me ajudou o Senhor. Nem só de pão, nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que vem do Senhor para lhe salvar. Palavras como essa de hoje, né? Em minha história tem as marcas do poder das mãos de Deus. Não há como negar, não há como esconder os grandes feitos do Senhor. Onde iremos, Pai? Onde irei, Senhor, se tu tens as palavras de vida? Diz pra mim, me envolves com teu amor quando ouço dizer: és meu filho, me amas. Tudo que fazes me leva a te amar ainda mais, Senhor. Tu que levaste na cruz toda dor e tristeza pra eu poder viver. Tudo que fazes me leva a te amar ainda mais, Senhor. Tu que levaste na cruz minha dor e tristeza pra eu poder viver. Hoje posso dizer: até aqui me ajudou o Senhor.
ajudou o Senhor, me ajudou o Senhor, me ajudou o Senhor, me ajudou o Senhor. Tudo que fazes me leva a te amar ainda mais, Senhor. Tu que levaste na cruz toda dor e tristeza pra eu poder viver. Hoje posso dizer até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia, Aline. Gratidão, gente. Até. Tem mais nada que falar, né? Palavra muito boa, gente. Gratidão. Vou precisar descer pro pessoal te ouvir, gente. Obrigado, gente. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Ele desceu e a janelinha ficou aqui. Vocês estão me ouvindo? Noite abençoada para vocês. Amém. Quem mandou um baú na hora de ir embora? Dona Regina, né? Irmão Beto, obrigada. Obrigada, viu? Deus abençoe. Os louvor que o irmão Beto traz toca na alma, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Não tem nada de adoração pro homem. Eu gosto. Eu gosto disso aí. Glória a Deus. Obrigado, irmão Beto, pela sua vida. Pela contribuição, cooperação. Obrigado a vocês todos. Todo mundo. Que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando em cada coração. Eu fico muito feliz, gente. Acaba a live, eu só posso agradecer a Deus. Eu confesso que hoje eu tava cansada. Até falei lá para as meninas que tava pensando em não vir dormir mais cedo. Mas como que eu perco isso? Não dá, né? Obrigada, viu? E nesses louvor que Deus fala no íntimo. Verdade. Muito obrigada de coração. Cada um de vocês. Estavam, mas Deus restaura. Verdade, eu tô aqui, ó. Tô nas nuvens agora. Eu vou orar, eu vou encerrar. Acredito que é o tempo de acabar o baú. Peguem moedas pra mim, gente, porque eu vou orar. Eu não sei se vai dar tempo. Brincadeira. Vamos orar, vai. Ai, como agradecer. Como agradecer. Como agradecer, Pai, por tanto amor derramado sobre as nossas vidas. Como te agradecer, Senhor. Que o Senhor possa ouvir, meu Pai, a nossa oração nesse instante. Os nossos corações, meu Pai, eles estão gratos e se regozijando, meu Pai, por saber que nada nos separa do Teu amor, nem perseguição, nem tribulação, nem angústia. Nós nos regozijamos, Senhor Deus, em saber que em todas essas coisas, meu Pai, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Obrigada, Senhor, por
inspirar os teus servos a escreverem, Senhor Deus, a palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos iluminar, por nos dirigir, por nos conduzir. Obrigada, Senhor Deus, por não ser da maneira que eu penso, da maneira que eu planejei, porque o Senhor sabe, meu Pai, o Senhor conhece meu coração e sabe que não foi assim que eu planejei, que eu pensei que seria. E eu te agradeço por isso. Eu te glorifico, Senhor, pois aqui quem manda é o Senhor. A última palavra não é do homem. Aqui tudo é teu, Senhor. É tudo teu, tudo vem de ti, é tudo para o Senhor, nada vem de nós, meu Pai. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, meu Pai, seja dada tão somente a ti, Senhor. Que a tua palavra, ela venha continuar falando com cada coração. Não só nessa noite, meu Pai, não só no dia de amanhã, mas que nós sejamos, ó Pai, através do teu Espírito Santo, lembrados, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós já temos aprendido de ti e da tua palavra, Senhor Deus, a cada dia das nossas vidas, agora e para todo sempre. Pai, mais uma vez eu apresento nas tuas mãos a vida de cada irmão que aqui está. Pai, eu glorifico o teu nome pela vida de cada um deles. Eu te agradeço, meu Pai. A tua palavra diz que alguns amigos são mais chegados que irmãos. Meu Pai, eu considero cada um destes que estão aqui, meu Pai, como meus irmãos. Alguns, meu Pai, nem participam tanto da rolagem, Senhor Deus, mas eu sei que estão aqui comigo, que intercede por mim, que oram por mim, pela minha família, e eu te agradeço por eles, meu Pai. Eu te louvo pela vida de cada um deles. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, segurando na mão de cada um, que o Senhor venha responder à oração de cada um, que o Senhor venha abrir portas de emprego para aqueles que necessitam, meu Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde daqueles que estão enfermos, que o Senhor venha restaurar a união dos lares, meu Pai, por aqueles que estão passando, meu Pai, por dificuldades dentro de casa, que o Senhor, meu Pai querido e amado, venha abençoar os projetos e os planos profissionais, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, ilumine cada vez mais a mente e o entendimento de cada um a respeito da Tua palavra. Que todos sejam abençoados, meu Pai, espiritualmente. Que o ministério de cada um, individual, particular, pessoal de cada um, meu Pai, seja grandemente edificado todos os dias, que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Gente, obrigada, gente, pelos presentes. Irmã Ilza, sua linda. Gente, a janelinha do irmão Humberto tá aqui até agora. Ele saiu, mas a janela ficou. Bom descanso a vocês todos. Boa semana, uma semana abençoada. Obrigada pelos presentes. Amanhã, segunda-feira, a partir das 10 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Gente, eu cheguei a 100K. É muita gente. É gente pra chuchu. Que culto tremendo, irmãs. Eu fui, tá bom? Eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Eu fui. Tchau. Eu que agradeço.